Dia a todos, estamos aqui no pavilhão de Portugal na COP28 no Dubai e temos connosco Pedro Ávila, operacional Sustainability Director da REN, e é com ele que vamos agora falar. Bom, a REN tem sido uma presença habitual aqui nas COPs ao longo destes anos. Que expectativas é que tem para este ano? Bem, as COPs têm-se vindo a consolidar e de uma visão cada vez mais pública, ou seja, aquilo que são as notícias, a cobertura, as preocupações têm vindo a ganhar cada vez mais peso público e político. Para este ano há um aspecto que é fundamental, é fazer o balanço global, ou seja, é um ano também de balanço, relativamente àquilo que tinham sido compromissos das COPs anteriores, e nesse aspecto o caminho precisa de correções, ou seja, acho que isso está a evoluir, mas precisa de correções. Houve já dados positivos, como ao Fundo de Perdas e Danos, que nas anteriores, nomeadamente na anterior, houve uma evolução positiva, mas sem consolidação, ou seja, eu acho que de ano para ano passa-se das ideias e depois concretiza-se normalmente naquilo que são as COPs seguintes. Há um aspecto muito robusto que tem que ver com a duplicação ou triplicação daquilo que são as fontes de energia renovável, e nesse aspecto também é positiva. E os temas do metano que surgiram na COP anterior, que esperemos que continuem a sofrer evoluções positivas. Muito bem, o cumprimento das metas de Paris, na verdade, estão corporizadas nesta COP. É a prioridade, essencialmente, calendarizar o fim dos combustíveis fósseis, mas também acelerar a transição para energias renováveis. Como é que as empresas, e a REN é uma grande empresa, como é que as empresas da dimensão da REN podem envolver as suas cadeias de valor e que, efetivamente, qual é o grau de investimento? Ou seja, estamos a falar de que tipo de investimento e o que é que pode aqui fazer acelerar e capitalizar, nomeadamente para as pequenas e médias empresas que não têm tanto esta sensibilidade para os temas da sustentabilidade e para estarem mais alinhados também com a vossa estratégia de sustentabilidade? Essa é uma pergunta extremamente interessante porque, no fundo, todos estes temas da sustentabilidade não podem viver em silos. Eu acho que no passado tivemos o contexto do ambiente, havia uma área do ambiente e depois havia as outras áreas. E, tendencialmente, o que se passava muitas vezes é que de vez em quando havia uma transversalização desses grandes temas nas áreas mais técnicas. Acho que hoje em dia o ponto é distinto. As grandes empresas têm um papel pedagógico no sentido de serem robustas naquilo que são os seus requisitos a quando da solicitação ao mercado, mas criar uma tendência de fundo de ajuda dessas mesmas empresas. Porque a linguagem é preciso ser descodificada e apropriada pelas empresas. E se não houver esse conceito de apropriação da linguagem, há uma certa marginalização quando se fala destes temas mais densos, dos ratings, dos frameworks que são necessários. Muitas vezes as empresas, ainda que tenham uma dimensão elevada, necessitam ter quadros que consigam descodificar e rasgar essas mesmas ideias junto das áreas mais técnicas. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós, por um lado, fizemos várias sessões de comunicação com as grandes empresas, e estamos paulatinamente, capítulo após capítulo, a ir mais longe, sempre numa velocidade calibrada, porque estamos numa fase que o ritmo é muitíssimo grande, temos de respeitar esse ritmo e sobre esse ritmo temos de incluir requisitos cada vez mais exigentes. Mas é um trabalho continuado e de parceria, passar de uma lógica de compliance, quase top-down, é para fazer isto, para uma lógica de parceria. Eu acho que esta é a viagem que nós devemos saber percorrer juntamente com as empresas que fazem parte, que fizeram parte, que queremos que façam parte e continuam a fazer parte, mas numa lógica já com um mindset diferente. Muito bem. Isto leva-nos também um bocadinho à pergunta seguinte, que está mais relacionada com a SBTi. A REN tem metas aprovadas pela SBTi. Na verdade, quando surgiu o impulso era mais levar as empresas a terem esse alinhamento e definirem de facto metas alinhadas com isso. Depois desse desafio alcançado, agora o desafio é mesmo esse de trazer também as cadeias de abastecimento globais para esta batalha.
Que desafios e que oportunidades é que pode ver aqui ao estender este compromisso da SBTi àquilo que é a vossa cadeia de valor? Relativamente ao SBTi, só uma ligeira informação adicional, que é, pelo facto do SBTi, na parte dos combustíveis fósseis, ser bastante mais exigente, a REN está na sua fase final, submeteu o ano passado, e o framework nós temos vindo muito a participar no SBTi, porque entendemos que o SBTi, para o caso específico de um transportador como é a REN, ou distribuidor, que neste caso tem as duas, acaba por ser demasiado penalizador. Portanto, estamos na fase final, não estão ainda aprovados, mas temos um grau de alinhamento que entendemos que nos permite garantir essa mesma aprovação num espaço de tempo bastante reduzido. Isso não impede, contudo, que estejamos a fazer esse caminho. E dentro do conceito do alinhamento das empresas, nós começámos por fazer reuniões no sentido de dizer quais são os nossos targets, qual é o framework a nível global, por categoria de compra. Fizemos mais de 15 sessões com mais de 200 empresas a comunicar e há muito pouco tempo fizemos mais 2 sessões temáticas, aquilo que nós designamos por sessões temáticas. Uma é do SBTi, descodificar quais são as fases, o que é que custa, quais são as vantagens competitivas que trazem para as empresas do ponto de vista dos mercados nacionais e internacionais, numa perspectiva de internacionalização, e também os DAPs, as declarações ambientais de produtos, ou os EPDs, ou seja, como é que se faz, como é que uma empresa que vende produtos deve garantir, e portanto isso foram sessões temáticas. E é muito interessante, porque com isto queremos, em relatórios futuros, ter um compromisso das empresas que trabalham connosco, das maiores, e dizer que 30% ou 40% das nossas compras já estão com empresas que estão alinhadas com o SBTi. E, portanto, isso exige da nossa parte uma responsabilidade de informar, de estar ao lado, de sermos pedagógicos e de ajudar as empresas a darem esses mesmos passos. E entendemos que entre o próximo ano e o início e o final do próximo ano, vamos ter condições de começar a ter targets dirigidos às empresas, com responsabilidade das empresas, uma visão win-win. Esse é um aspecto positivo. Muito bem. Bom, já respondeu à pergunta seguinte. Perguntava-lhe agora, se uma empresa, se um CEO quisesse iniciar este processo de definir objetivos baseados na ciência, por onde é que ele tem que começar? Ou seja, que sugestões é que pode dar aqui e que pode sinalizar para estas novas empresas que ainda não têm este trabalho feito, mas que o pretendem fazer? Numa primeira fase, é calcular aquilo que são as suas emissões da forma mais aproximada possível, com meios internos ou socorrendo-se de consultoria externa. A consultoria externa tem uma grande vantagem: a velocidade sobre a qual independem as próprias alterações são superiores, e nesse aspecto é positivo. Depois de ter essa mesma estrutura interna que consiga calcular essas mesmas emissões, há um conceito de materialidade e, portanto, percebe-se logo quais são as áreas sobre as quais nós devemos atacar, e, portanto, há um roadmap sobre isso. E depois passamos paulatinamente para compras sustentáveis. Quando as empresas começam a fazer esse mesmo percurso das compras sustentáveis, os requisitos, a formalização sobre aquilo que são os processos de compras aumenta. Portanto, isso obriga a que na cadeia de fornecimento esses mesmos requisitos sejam passados a jusante dessa mesma cadeia. E é aquilo que eu costumo dizer: nós não podemos continuar a fazer projetos de engenharia numa visão business as usual, ou seja, descarbonizar a posteriori os ativos que nós construímos hoje. Nós temos de ir a montante, ex ante, e fazer essa mesma definição de novos termos de engenharia com processos e propostas mais descarbonizadas, de forma que envolvemos esta cadeia de valor, desde a engenharia, os fornecedores, e os requisitos de compras para as compras sustentáveis acabem por traduzir essa mesma necessidade. Isso é uma vantagem, porque no fundo competimos com dados, competimos com informação de qualidade que nos permite valorizar aquelas empresas que também fazem esse esforço em prol da descarbonização. E que lições é que pode aqui partilhar? Bem, já partilhou algumas, mas que mensagem
quase em jeito de resumo, é que pode deixar aqui do percurso que a REN tem feito a este nível, de definir em direção à sustentabilidade, na sua jornada, que eu diria que é diária, e na definição das metas alinhadas com a SBTI ou alinhadas com a ciência. Porque depois temos outras iniciativas que também, enfim, estão noutros âmbitos e, portanto, o que interessa aqui também, o tom aqui é alinhar e definir concretamente metas que estejam sustentadas e que transmitam aqui alguma confiança às partes interessadas. O que é que pode aqui dizer sobre isso? Eu vou aproveitar a dica que deu para abrir aqui um outro tema. O tema mais tangível é o tema das emissões, pese embora a sociedade civil dificilmente consiga materializar o que é uma tonelada de CO2. Claro. Apesar de ser tangível, de facto, não entra na nossa vida. Nós falamos, tentamos encontrar lógicas formativas de traduzir isto em número de árvores, de traduzir isto em energia para as populações, mas muitas vezes é difícil. Mas nós devemos juntar esta dimensão tangível à dimensão de capital natural. E a REN, que tem uma presença no território bastante relevante, está a fazer um trabalho para calcular o seu capital natural, os serviços de ecossistema, e esse é um processo bastante interessante. No fundo, é alargar um tema que tem uma visão carbónica com um tema de serviços de ecossistemas ao nível do capital natural. Por exemplo, cerca de 20% da população das cegonhas utiliza aquilo que são os nossos apoios. Isto tem uma vantagem económica do ponto de vista do capital natural. Como é que nós juntamos a ciência económica a este tipo de ciência, dando-lhe uma monetização? O capital natural ajuda. E, portanto, como os gestores têm uma grande sensibilidade àquilo que é uma visão numérica, e bem, porque as empresas, a sustentabilidade é também economia, esta parte do capital natural permite que as empresas tenham cada vez mais decisões informadas. E, portanto, o trabalho que a REN está a fazer, depois de ter a pegada carbónica, depois de avançar com os Science-Based Target, depois de alinhar a cadeia de fornecimento, é garantir que esta pegada carbónica se junta a muitas outras dimensões e permite ter ainda uma visão mais estruturada junto daquilo que é a prestação de serviços, ou seja, desde os temas da biodiversidade, que vamos publicar uma estratégia, a economia circular, que vamos ter uma gestão estratégica de economia circular como publicação da nossa estratégia no final deste ano. Portanto, tudo isto faz sentido numa visão holística daquilo que é a sustentabilidade e é esse o caminho que tentamos fazer, levando connosco, porque é também a nossa responsabilidade, a nossa cadeia de fornecimento numa visão win-win. Para finalizar, gostava de perguntar, o mercado já reconhece isto? Eu acho que o mercado reconhece, eu acho que as populações, ou as gerações, melhor dizendo, que é um stakeholder jovens, que normalmente é um stakeholder que não está nesta decisão, porque nos conselhos de administração e muitas organizações com impacto, as gerações mais novas não têm assento. E, portanto, há uma percepção, uma necessidade e mesmo uma velocidade que faz com que as gerações mais novas que se sintam altamente impactadas nestas mesmas tendências sintam que o mundo está a avançar nesta direção. E, portanto, estão a valorizar cada vez mais estes temas. A nossa geração também, quer dizer, e outras gerações também, mas começa a ser uma lógica, mas é difícil. Eu vou dar só uma medida muito interessante. No dia em que, para comprarmos um simples bem, um par de sapatos ou uma t-shirt, possamos ter uma informação da pegada carbónica, então damos ao consumidor final uma capacidade desse mesmo consumidor poder tomar uma decisão informada. Claro. E aí sim, aí estamos a transformar o que é uma política pública numa informação de qualidade para alguém tomar uma decisão informada. Sim. Que ainda não estamos aí, sim. Mas acho que esse é o caminho. Sim, mas se calhar depois desses rótulos terão outras variantes, não é? Exatamente. E quando estamos a falar da vertente ambiental, depois teremos que extrapolar se calhar para a social e para a de governance, etc. Mas pronto, enfim, acho que isso é um caminho, não é? Obrigado pela sua participação nesta nossa iniciativa do Global Compact aqui na COP28. Boa COP28 para si e para a REN. Muito obrigado e dou-vos os parabéns pela organização e sinto-me muito honrado da que está e poder participar. Obrigado. Obrigado.